Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo. Fazer uma parada bem descontraída, porque o YouTube na minha vida é que nem academia. Toda vez que eu começo, eu paro. É impressionante. Eu preciso manter constância. Constância é costume, tá? A gente sabe disso, né? Então, eu vou fazer aqui de forma despretensiosa, mas vou tentar todo dia gravar um videozinho para vocês aí analisando os jogos. Eu gosto de bater um papo com vocês. Gosto de ver os jogos, analisar aqui com vocês, mas às vezes me falta tempo, às vezes tem que dormir cedo, porque no outro dia eu tenho que acordar cedo para cobrir os jogos, e aí acabou, vou dormir, hoje eu não vou fazer, até porque não tem tanto jogo bom, e aí não faço. Aí no outro dia também não faço. Quando eu vejo, eu já parei de fazer os vídeos e complicou tudo. Mas é isso, vou começar a tentar fazer com mais constância aí, beleza? Solta a vinhetinha, vamos com tudo, começar o vídeo aí com as análises desta terça-feira, 23 de maio de 2023. Começando então aqui, vamos por Real Sociedad e Almeria. Grande chance da Real Sociedad conseguir a classificação para a próxima UEFA Champions League, enquanto a Almeria luta contra a zona do rebaixamento. Aqui não tem muito segredo, tá? A Real Sociedad é um time muito regular em casa, 9 vitórias, 5 empates e somente 3 derrotas. A Almeria com apenas uma vitória como visitante, então assim... Devo me posicionar aqui a favor da Real Sociedad. Meu canal gratuito tá aqui embaixo, tá? Se eu fizer alguma coisa ao vivo, eu vou postar lá. Mas assim, eu tô muito entre fazer uma Real Sociedad ao vivo, dupla chance, ou Moneyline, time para vencer, né? A Real Sociedad para vencer o jogo. Ou me posicionar a favor dos escanteios da Real Sociedad, caso o time saia perdendo aí pro Almeria, tá bom? Então, vamos analisar ao vivo. Grande chance da Real Sociedad chegar ao UEFA Champions League, então é muito importante vencer amanhã. É muito importante para o time estar na próxima Champions League. Então, assim, grande chance de termos alguma bet a favor da Real Sociedad amanhã, tá bom? Indo para o bloco da Libertadores, nós teremos 6 jogos. Monagas e Colo-Colo. Jogo que eu não faço nada para vocês. Eu vou analisar aqui alguns jogos, porque eu sei que muita gente gosta de ouvir minha opinião sobre os confrontos, né? De ouvir o que eu penso sobre as partidas. Aqui é difícil, porque escanteio você não faz em nenhum lugar, né? Porque Monagas em casa não dá para confiar e Colo-Colo fora também não. E o mercado de vencedor de jogo, menos 0,25 handicap, fica tudo muito difícil, porque realmente o Colo-Colo não é um time confiável, muito menos fora de casa. E o Monagas em casa, sendo um banco DC, porque é um time venezuelano, mas apesar disso empatou com o Boca em casa, né? Então ficou um pouco complicado você pensar em fazer alguma coisa aqui. A melhor coisa é foldar mesmo. Tanta oportunidade boa que vai rolar amanhã nos escanteios, time perdendo com odds baixa. Acho legal foldar aqui, tá? Quem estiver pensando em fazer alguma coisa aqui, repensa, tá? Repensa, porque talvez seja a melhor coisa não fazer nada nesse confronto. O jogo do Atlético Mineiro contra o Atlético Paranaense, eu não banco nada pré-live. Eu acho que o Galo tem um odds muito baixo amanhã, mas eu acho que ele acaba vencendo. Não consigo bancar esse +1 do Atlético Paranaense, principalmente com o must win que tá vivendo o Galo, né? Ó, se a gente pegar, o Galo tá em terceiro, amanhã é vencer ou vencer. E o CAP é um time que em alguns momentos ele vacila um pouco, em alguns momentos ele perde um pouco as estribeiras. Não consigo confiar tanto no time do CAP ainda, por mais que tenha vindo numa shape bacana. Por exemplo, contra o Galo, perdeu o último jogo por 2-1. Então o +1 ainda, pra mim, por mais que esteja um pouquinho exagerado, acaba sendo justo. Então o que eu quero fazer aqui? Se me possibilitar o CAP sair na frente, eu faço escanteios ou dupla chance pro Galo nesse confronto, tá? Eu tô achando que em algum momento nós teremos aí uma chance se o Galo sair atrás, e eu acho que é melhor, tá? Deixa eu desligar a televisão aqui, porque minha cara ficou vermelha no intervalo. E aí ligou lá de trás. Eu preciso, ligar aqui e desligar a lá de trás aqui assim. Agora foi. Então é isso, tá? Então acaba que eu vou fazer escanteios. Mesma linha de raciocínio do Real Sociedad, mas um pouco mais difícil o jogo pro Galo aqui. Aucas e Racing de Avejaneda da Argentina. A linha do Aucas está como favorito, né? Se for ver, tá 2,37 pro 2,34 aqui pro Aucas, tá dando mais 0,25 pro Racing. Eu acho exagero, só que o Racing não terá o Matias Rojas, tá? Então, assim, o time do Aucas é bem fraco, um time fraquinho mesmo. O time do Racing é bem superior, só que você tem o fator ainda altitude. Então, você tem o fator de não jogar com o seu principal jogador,
e o fator altitude. Então por isso eu tô achando que é valor esse mais 0,25 do Racing, só que tá muito próximo do justo, por isso que eu não faço nada. Medellín Nacional, tô out, tá? Se o Nacional fizer 1-0, talvez eu me posicionar cantos aqui, né, em escanteios. Se o Independente estiver fazendo uma pressão, se não estiver fazendo, eu tô fora. E aqui eu tenho uma bet. Bolívar e Barcelona de Guayaquil. Eu gosto de Bolívar mais de 5,5 escanteios nessa partida, tá? Bolívar em casa é um time que é muito ofensivo, faz muita pressão, é um time muito forte nos escanteios, é um time que gosta muito de jogar em cima dos seus adversários, principalmente quando atua contra adversários da Libertadores, tá certo? É um time que gosta de fazer esse tipo de pressão. Você pode ver que o Bolívar, em casa, ele quase nunca perde, né? E principalmente na Libertadores, ele aproveita muito desses jogos que ele tem em casa para fazer os resultados. Ganhou do Palmeiras assim em casa, né? Tem mais 2 jogos e as derrotas que ele tem geralmente são fora de casa. O Barcelona é um adversário de um nível um pouco acima do Cerro Porteño, então você vai ter um Bolívar pressionando bastante, um time que vai exercer um pouco de pressão para cima do time do Barcelona, porque vai ter um pouco mais de dificuldades de furar a retranca, né? E se você for ver, a média do Bolívar dos últimos jogos tem 5,5 escanteios. Eu não entendo muito bem esse mapa aqui, mas parece que isso aqui é envolvendo fora e casa e tal. Mas ainda você tem que entender uma coisa, né? O Bolívar, quando joga pelo Campeonato Boliviano, é um time que não faz tantos escanteios quanto pela Libertadores. Eu não sei se é porque os times da Bolívia estranham menos e sofrem menos na altitude, só que na Libertadores, os times que jogam fora de casa contra o Bolívar sofrem muito mais do que os times da Bolívia que jogam fora da altitude. Então por isso aqui eu gosto da bet de 5,5, né? Mais de 5,5 cantos escanteios para o Bolívar com odds de 1,72, beleza? Essa é minha bet para esse confronto. E para fechar aqui, Alianza Lima e Libertad, linha DNB muito bem colocado. O Alianza ganhou sua primeira partida depois de muito tempo, justamente do Libertad, né, no último jogo 2-1 para o Alianza Lima. Tinha odds 8 naquele jogo e agora pega o Libertad em casa. Linha de DNB justa, o Libertad é o líder do Campeonato Paraguaio, se eu não me engano. O Alianza Lima tem um time bem melhor do que em outros anos, tem dado trabalho, empatou com o CAP em casa, já provou que em casa é um adversário que consegue ser um pouco perigoso, né? Empatou com o CAP, ganhou de 2-1 do Libertad e perdeu de pouco do Galo fora, né? Tomou gol no segundo tempo, aliás. Então, tá bem colocado. O DNB aqui é o justo mesmo. Na Copa Sul-Americana nós teremos Gimnasia, La Plata e Santa Fé, um jogo que o Gimnasia deve usar time reserva, meio que jogou a Copa Sul-Americana fora, né? Tanto que está na última colocação com 3 derrotas. Já meio que desistiu. E o Santa Fé deve tentar buscar a vitória. Só que o DNB aqui tá justo, né? Porque você vai pegar um DNB de Santa Fé fora de casa. É muito melhor você pegar algumas bets de -1 contra o Gimnasia, com o Gimnasia jogando fora de casa, que você pegar um DNB do Santa Fé fora, que nem é assim um time confiável, tá? Então eu prefiro explorar aqui o Gimnasia La Plata quando ele jogar fora de casa na Sul-Americana, que aí ele vai levar realmente jogadores que são de baixo nível, vai manter os seus jogadores na Argentina, e aí sim vai viajar com jogadores fora de ritmo, jogadores do banco de reservas, até sub-20, tá? Então teremos oportunidades melhores para aproveitar esses descuidos que o Gimnasia dará na Sul-Americana, porque basicamente não consegue mais classificar e deve jogar cagando nessas últimas 3 rodadas da Sul-Americana. Goiás Universitário, eu tenho uma bet para vocês. O Goiás em casa é um time que tem uma shape muito boa. 2-1 ganhou do Botafogo, perdeu de 5-0 do Palmeiras. Tava com a menos aqui também. Na verdade, e também não foi pênalti no lance que deram. Enfim, uma bagunça. Não, isso aí foi contra o Fortaleza. O Goiás estava com a menos desse jogo, bagunçou tudo. É o melhor time do Brasil também, não dá para julgar muito. Ganhou do Corinthians 3-1. Então é um time que ele tem bons valores quando joga em casa. É muito difícil pegar o Goiás
no Railé. Então, para mim, eu acabo achando que o Goiás que tem grande chance de vencer o time do Universitário. O Universitário vem numa shape bacana. Só que, por exemplo, quando pegou o Goiás no Peru, já estava perdendo de 2-0 e empatou no finalzinho. Então, assim, é um time brasileiro que não é de grande nível, mas é brasileiro contra um dos melhores do Peru. Só que o nível brasileiro pro peruano é muito diferente, tá? Então, se você me der o menos 0,25 aqui, eu vou pegar de olhos fechados. Então, me dando essa cotação a 1,70. Por isso, eu vou de Goiás, menos 0,25 aqui. Acho que no pior dos casos, o Goiás empata a partida em casa e aí seria a meia bet perdida. Então, por isso, eu vou de Goiás, menos 0,25 a 1,70 pré-live, tá bom? Magalhães LDU de Quito, cuidado para quem confia nesse time, é muito ruim. Eu não confio na LDU fora de casa, mas na altitude foi um amasso. Magalhães é basicamente um time amador jogando, muito fraco. LDU tem tudo para vencer esse jogo, eu só não pego porque é fora de casa, tá? Mas a gente pegou um HTFT, acho, da LDU no primeiro jogo, na ida. Foi um amasso, foi 4-0. América e Defensa e Justiça. Eu até poderia me posicionar a favor do América aqui, mas o Defensa é um time muito cascudo e você também tem o fator de que o América está brigando para não cair no Brasileirão. Então, quando o time está numa situação como essa no Brasileiro, você acaba imaginando que ele vai deixar a Sul-Americana em segundo plano, vai poupar mais jogadores e tudo mais e vai ficar mais concentrado no Brasileirão. Como o Defensa é um time que eu não confio e também não conheço muito, eu vou ficar de fora, tá? Então eu fico tanto entre fazer algo no América, quanto fazer algo no Defensa, e acaba que tá justo esse Moneyline, esse América pagando 2 aí contra o Defensa. Porto Cabello e São Paulo. Porto Cabello tem o melhor time da Venezuela hoje, mas a gente já viu que não tem qualidade ainda para bancar uma Sul-Americana. Nos jogos que teve pela Sul-Americana, perdeu em casa por 2-0 para o Tolima e 3-0 para o Tigre. O São Paulo vai com um time reserva, na verdade misto, para essa partida. E se cansou muito para chegar na Venezuela. Teve que ir até o Panamá, depois desceu para a Venezuela. Então foram mais de 12 horas de viagem. E por isso eu não vou fazer nada aqui, tá? No ao vivo, se eu ver que o São Paulo tá jogando bem, eu me posiciono aqui no menos 0,25 do São Paulo, provavelmente. Mas fora isso, eu tô out de qualquer coisa aqui no São Paulo no pré-live, beleza? Milionários e Penharol, não vou nem comentar sobre, manjo muito pouco das equipes, jogo na altitude de Bogotá, tomem cuidado, por isso que tá baixo pro Milionários, tá? Jogo na altitude. E o Penharol também, já não é mais aquele Penharol de 20, 30 anos atrás, é um Penharol bem fraco ultimamente. Eu deixei aqui também a Copa do Mundo Sub-20 para vocês, porque eu gosto aqui de algumas apostas para esses confrontos de amanhã. Uzbequistão e Nova Zelândia. Uzbequistão, queridinho pelas casas de apostas pagando 1,80, estreou com uma derrota por 2-1 para a Argentina. Ok, foi uma derrota em um jogo parelho. Só que você não pode subestimar tanto a Nova Zelândia em um jogo como esse, porque por mais que a Nova Zelândia tenha vencido a Guatemala por 1-0, que nem é um grande adversário, a Nova Zelândia passou de fase nas 3 últimas Copas do Mundo Sub-20, fez jogos importantes e geralmente costuma perder apenas para grandes seleções da Copa do Mundo. Quando pega seleções do mesmo nível como o Uzbequistão, que é até um pouco abaixo em tradição, a Nova Zelândia costuma ganhar. Tá? Então assim, eu tô achando que tá muito exagerada a cotação pro time do Uzbequistão e por isso eu vou no handicap mais 0,75 para Nova Zelândia, que tá pagando nesse momento 1,78, tá bom? Todas as minhas bets do vídeo até agora são com meia unidade, beleza, pessoal? Passando à frente, nós teremos Estados Unidos e Fiji. Os Estados Unidos tem uma necessidade de vencer por goleada aqui gigantesca, porque a Eslováquia já fez 4-0 no Fiji na rodada de estreia. Então suponhamos que aqui, por exemplo, o Eslováquia, Estados Unidos e Equador terminem todos empatados e todos vençam o Fiji, vai contar muito saldo de gols para levar esse time aqui para a próxima fase como melhor terceiro colocado ou até entre os 2 melhores primeiros, tá? Só que o que acontece é que as linhas dos Estados Unidos já subiram muito, já tá exagerado, tá menos 5,25. Na abertura eu peguei menos 4,25 para os Estados Unidos. Então, diante desse cenário, eu não faço nada nos Estados Unidos. Acompanhe no ao vivo lá no meu canal gratuito, porque talvez eu vou fazer escanteios a favor dos Estados Unidos se abrir, tá? Se não abrir, provavelmente não farei nada nesse confronto, tá certo? Então é basicamente isso. Equador e Eslováquia.
Eu tendo a acreditar que o Equador tem um time mais forte do que a Eslováquia, tá bom? Deixa eu até pesquisar alguns valores da Eslováquia para ver onde eles jogam. Mas eu acho que não são grandes jogadores, não. A maioria joga em times da Eslováquia mesmo. Só que a Eslováquia tem uma escola de revelar jogadores interessante, né? Alguns jogam na Croácia, que também tem uma boa escola, na República Tcheca, que tem uma escola um pouco menor, e outros jogam na Itália. Mas assim, eu acho que tá justo. Tá? Eu acho que 2,10 para o Equador tá justo. Se me desse o DNB do Equador, por exemplo, eu entraria. Só que como já caiu essa cotação, eu não faço mais nada, aqui já tá 1,50. Aí eu prefiro me abster dessa, beleza? Mas assim, se aparecer o DNB amanhã, considerem porque o Equador é bem mais time que a Eslováquia no papel. E por mais que tenha na estreia, perdeu dos Estados Unidos, deve ter amanhã uma grande chance de vencer aqui, beleza? Argentina e Guatemala. A Argentina pega uma Guatemala que eu não gostei do futebol de estreia, tá? Tanto da Argentina quanto da Guatemala. Duas seleções que, devido às proporções, não me iludiram na estreia. Guatemala fraca. Argentina, pelo adversário, deveria ter feito 4-1, 3-1, 3-0. E o menos 2,25 aqui, o handicap, tá justo, tá bem colocado. Então por isso que eu não faço nada aqui. Quero esperar, talvez a Argentina, pela sua ineficiência, às vezes se complica no ao vivo e possibilita a gente de fazer alguma coisa durante o jogo. E para finalizar, já fomos os 4 jogos, já falei dos 4 jogos aqui. Então é isso, pessoal. Deixei as minhas bets que eu gosto para vocês, analisei os principais jogos desta terça-feira e eu quero que vocês comentem aí e ajudem também com o pensamento de vocês para esses jogos que eu comentei e também para outros, se quiserem, beleza? Tamo junto, um grande abraço e vamos que vamos. Volto amanhã, na verdade, com os jogos da quarta-feira para vocês. Um abraço.